Bom dia, igreja, graça e paz. Alegria estar ministrando aqui a palavra para vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 25. Como o pastor Milton falou, era para eu estar agora, hoje, na Alemanha, ministrando. Só que o aeroporto, primeiro que era de Londres, fechou, e aí de Londres nós iríamos para a Alemanha, que também fechou, para a Itália, de Itália à Alemanha. A Alemanha a gente iria ministrar em Portugal, que também está fechado até dia 15 de fevereiro. E depois nós iríamos ministrar na Espanha e voltaríamos para o Brasil no dia 2. A igreja orou por mim aqui, abençoou. Não deu certo, nós acreditamos muito que Deus está nisso tudo, que Deus mantém o controle disso tudo. As passagens que foram compradas estão em stand-by, provavelmente para junho. Ali, entre maio e junho, a gente deve fazer essa viagem. Mas aí eu preciso muito que vocês continuem orando pela gente, para que o Senhor nos dê ousadia e nos dê a unção necessária para a gente fazer o que tem que ser feito aqui no Brasil e também na Europa, para onde Deus tem inclinado nosso coração. Irmãos, essa passagem que eu quero compartilhar com vocês, eu tenho notado algo interessante, na minha vida em particular, que as palavras que eu ministro para vocês, as palavras que eu ministro nas igrejas onde eu passo, são palavras que eu estou sendo desafiado a viver, não em um momento, mas parece que por estações, o Senhor nos convida a entrar em alguma área da nossa vida e Ele começa a gerar palavras dentro da gente. Mas essa palavra, ela primariamente e primordialmente, ela tem falado comigo. O que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é algo que tem sido vetor na minha vida nesses últimos anos. Essa palavra tem sido uma realidade da minha vida e tem sido um desafio. Algumas coisas têm sido assim muito marcantes. Por exemplo, no culto de domingo retrasado, eu estava ali junto com minha esposa e o pastor Verildo passou por mim e ele disse assim para mim, eu entendo que o pastor Verildo não é um cara de ficar procurando vídeo no YouTube para assistir, né? Ele não tem nem o tipo, nem tempo para isso. E ele passou por mim e disse, eu vi um vídeo teu no seu canal do YouTube, eu acho, e tal, que falava sobre renúncia. E que para se viver isso, ele me deu a ficha do que eu tinha pregado, e ele disse assim, para se viver isso, você falou que tem que haver renúncia, e eu concordo com você e tal. Ele não entendeu o que ele estava fazendo, mas naquele dia de manhã, quando ele passou por mim, Deus estava falando comigo sobre renúncias pessoais, que eu preciso fazer. E aí, pastor Verildo passa e traz de novo à tona o assunto renúncia. O que eu quero compartilhar com vocês é o que tem inundado a minha alma. Nesses últimos 2 anos, está entrando para o 3º ano, minha alma tem sido chamada para esse propósito que eu quero compartilhar com vocês aqui no Salmo de número 25. Vamos começar a ler do verso 12 do Salmo 25, que diz o seguinte, quem é aquele que teme o Senhor? A este, ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. A sua alma viverá em plena felicidade e os seus descendentes herdarão a terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a esses ele revelará os segredos da sua aliança. Amém? Pode fechar sua Bíblia. O salmista Davi,
nesse texto, no verso 12, ele começa falando de uma vida praticamente perfeita. Uma vida praticamente perfeita. Uma vida de abundância, uma vida onde nada nos falta, uma vida onde nós recebemos o conselho do Senhor, e o conselho do Senhor para a gente, principalmente hoje, é tudo. E, além dessas bênçãos que vêm sobre nós, ele diz que essas bênçãos se estenderiam também para os nossos descendentes, porque ele termina o verso 12 dizendo, e o verso 13 dizendo, e a sua descendência herdará a terra. Então, nós temos aqui palavras de abundância para a nossa vida, mas palavras também de domínio sobre a nossa nação. Se herdar a terra é dominar a terra, dominar politicamente, dominar economicamente, dominar espiritualmente. Nós temos essa promessa aqui. A Bíblia toda fala sobre esse tipo de domínio, mas nesse texto aqui, o salmista é muito enfático nesse texto. Agora, esse nível de bênção, o salmista Davi está deixando bem claro que é para alguns, não são para todos. É para aqueles que aprenderam a desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Não tem como eu querer viver uma vida de abundância servindo ao Senhor à distância. Não tem como eu querer viver os benefícios dos 12 andando no meio da multidão. Não tem como eu querer viver e colher os frutos de Canaã vivendo no deserto. Nós temos sido chamados para nos relacionar intimamente com Deus. Essa geração em especial, ela tem sido chamada para um relacionamento íntimo com Deus. Não um relacionamento superficial, conveniente ou à distância. Se relacionar intimamente com Deus é algo que está na nossa... faz parte da... nós temos uma predisposição biológica para nos relacionarmos, em especial com Deus. Mas nós vivemos em sociedade, no trabalho a gente faz sindicato, nós temos igreja, nos reunimos em igrejas onde nós temos doutrinas em comum, níveis de vida em comum. Nós somos seres que constituímos família. Então, nós temos uma predisposição biológica, isso faz parte da nossa criação, está no nosso DNA nos relacionarmos. E quando eu falo sobre relacionamento com Deus, quando Deus criou o homem, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Com o decorrer dos dias, Deus fazia constantes visitas para Adão, se relacionando. Então, Deus nos criou com essa predisposição biológica para relacionamento, e Ele investe no relacionamento comigo. Deus quer se relacionar comigo. Todos os dias Ele vinha no Éden, e Ele andava com Adão, e Ele discipulava Adão. Então, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele haveria de crescer dia após dia, mais ainda a imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado perfeito e ele cresceria em perfeição. Ele foi criado à imagem de Deus e ele cresceria todos os dias, debaixo do olhar do Senhor, do conselho do Senhor, do ensinamento do Senhor. Ele iria crescer mais à semelhança de Deus. Nós temos essa predisposição. A igreja dessa geração não é só também uma predisposição biológica. O nosso DNA espiritual, ele é um DNA também de comunhão. A igreja da qual você faz parte, que nasceu lá no livro de Atos, ela nasceu debaixo de uma unção muito forte de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo. Dá uma olhada lá no livro de Atos dos Apóstolos, que você vai ver a intimidade que os discípulos, que os apóstolos tinham com o Espírito Santo. Oraram o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, foram livres pelo Espírito Santo. O livro de Atos pode ser chamado não de Atos dos Apóstolos, mas o livro de Atos do Espírito Santo. E para que você entenda mais você mesmo,
Porque isso não é retórica. Eu estou tentando te ajudar a entender você. Você não foi criado para viver um relacionamento superficial com Deus. A igreja pentecostal no Brasil, ela nasceu de sucessivos avivamentos do século XIX. Mas um deles que talvez vá levar você a se entender melhor como um pentecostal, foi o avivamento da Rua Azusa no ano de 1914. Onde um homem negro foi impactado pelo Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, e de um estábulo de cavalo, na Rua Azusa, em Los Angeles, começou um mover tremendo, e pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, como foram no livro de Atos dos Apóstolos. E eles caíam na unção, eles começaram a falar em outras línguas, e como todo mover do Espírito Santo, aquilo gerou um escândalo nos Estados Unidos, mas de todos os países, do Oriente, do Ocidente, da Europa, começou a descer gente para os Estados Unidos, para ver o que estava acontecendo na Rua Azusa. E esse pessoal era batizado com o Espírito Santo e levava fogo de Deus para as suas nações. E Deus começou a incendiar o planeta Terra, mais uma vez com batismo do Espírito Santo, no século XX. De lá saíram 2 missionários, foram para a Suécia. Esses 2 missionários incendiaram a Suécia com o fogo do Espírito Santo, de intimidade, que nasceu na Rua Azusa. E da Suécia, esses 2 missionários, que eram suecos, vieram para o Brasil. No Brasil, nós não tínhamos ainda recebido essa unção, e eles abriram 2 igrejas no Brasil. Uma no Pará e outra no Rio de Janeiro, que foram as 2 Assembleias de Deus. E desse mover pentecostal, nasceu a igreja que hoje nós chamamos ser a Igreja Pentecostal Brasileira, da qual o Alcance faz parte. Nós nascemos debaixo do mover poderoso do Espírito Santo. Nós fazemos parte de uma geração que no nosso DNA espiritual está intimidade com o Espírito Santo. As igrejas reformadas no Brasil nos rotulam da seguinte forma: eles dizem que os pentecostais eles são integralistas e os pentecostais são dispensacionalistas. O que eles estão querendo dizer? Que nós acreditamos que a Bíblia ela é integral. Eles dizem que nós não atribuímos tipologia à Bíblia. Por exemplo, integralista é que nós pregamos que haverá 1000 anos do reinado de Cristo na terra e que Cristo vem integralmente reinar na terra. A igreja reformada diz, não, vai ter aí 1000 anos de paz, mas não vai ser o próprio Deus que vai vir reinar. Vai ser um homem. Nós acreditamos em 7 anos de tribulação, que são 7 anos. Eles dizem, não, não são 7 anos. 7 é tipo, não é definido 7 anos. E eles dizem, os pentecostais, eles são muito dados à integralidade da palavra, mais ou menos. Quando eles falam que nós somos dispensacionalistas, é que nós acreditamos que Deus age com o ser humano por dispensações. Houve um tempo em que Deus tratou com Israel, houve um tempo que Deus tratou com os gentios, agora Deus está tratando com a igreja. Daqui um pouco ele tira a igreja no arrebatamento e ele volta a tratar com Israel de novo. Mas algo interessante, quando eles nos chamam de dispensacionalista, é que nós acreditamos que cada era traz uma dispensação de Deus. Por exemplo, nós tivemos um tempo de uma reforma intelectual bíblica muito forte, que foi o século XVI. John Hus, Martinho Lutero, homens que vieram
trazendo reformas teológicas para a igreja, chamando a igreja para o centro da vontade de Deus, chamando a igreja, a gente tem Martinho Lutero, que não só traduziu a primeira Bíblia, a Bíblia não podia ser lida pelo povo, e Martinho Lutero entendeu que cada alemão tinha que ter na sua mão a própria Bíblia. E ele começa a tradução da Bíblia para o alemão. E ele tira o papel de sacerdote de um só homem sendo mediador entre Deus e os outros homens. Ele diz, não é um só homem. Todos os homens são sacerdotes. E esses caras vão fazendo reformas dentro da igreja, e a ortodoxia e a doge cristã que nós temos, quando você vê alguém falando, olha, você é sacerdote dentro da sua casa, você é sacerdote de Deus nessa nação. Essa Bíblia que você tem na mão, que você tem no seu celular, que você tem no seu iPad, essa Bíblia é fruto do século XVI, do século XV, século XVI, de reformas teológicas que foram acontecendo, homens que pagaram com sua própria vida, como John Hus, que foi queimado pela Igreja Católica por questionar os dogmas, a Santa Inquisição, e dizer, não, Martinho Lutero foi impactado por um texto que diz, e o justo viverá pela fé. Ele diz, não, espera aí, ninguém tem que pagar nada para ir para o céu. Ele pagou por nós. Esses homens foram perseguidos. Eu não sei quantos aqui é saudosista quando ouve Castelo Forte, que não se empolga com a letra de Martinho Lutero, quando ele estava sendo perseguido o Papa tinha estipulado um preço pela cabeça dele, e ele estava sob perigo de morte, e ele escreve Castelo Forte. E a gente dá uns arrepios na hora, e dá uns glória, e diz, cara, que cara ousado, que cara corajoso. Mas do século XVIII em diante, nós começamos um outro mover de Deus, que se estende até hoje. Um mover de avivamento. Aí nós temos homens que marcaram a história, que mudaram o rumo de nações, através de mover de cura, de avivamento, Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley. Meu Deus, se a gente fosse falar das mulheres que se levantaram, Kathryn Kuhlman, Aimee McPherson, de pessoas que se levantaram numa unção extraordinária. E, irmãos, esse povo se moveu de uma forma maravilhosa, mostrando para uma sociedade, agora meramente teológica e intelectual, a presença de um Deus íntimo, de um Deus que cura, de um Deus que faz maravilhas. Quando nós somos rotulados como dispensacionalistas, eu estou querendo dizer para você que isso é nosso mesmo. Você nasceu em uma igreja pentecostal. Está no seu DNA biológico e no seu DNA espiritual se relacionar intimamente e dinamicamente com Deus. Essa é uma das razões aí dentro de você, dessa agonia, de querer ler mais Bíblia, de querer orar mais. Esses gritos que você dá, e que dentro de sua alma, eu tenho sede de Deus, eu tenho sede de Deus. No ano retrasado, se eu não me engano, eu vi a Fernanda falando aqui no altar, que ela e a equipe dela tinha decidido cantar canções que enalteciam o Senhor. Dentro de mim, eu disse, está na hora de alguém parar de cantar canções de vitimista e começar a cantar canções que geram mais em torno dele. Há uma marca dentro de você. Há um chamado dentro de você. Há um fogo dentro de você. Você não é normal. Você não é um cristão normal.
Você não é um cara que vai conseguir vir para a igreja, ouvir o texto bíblico, só liturgia, ouvir a palavra, cantar canções, e voltar para a sua casa separando a vida secular da vida espiritual. Agora estou no exercício da minha vida espiritual. Agora eu estou no exercício da minha vida secular. Você não vai conseguir. Porque o fogo pentecostal, ele arde em todas as áreas da sua vida. Você não vai conseguir separar. Você não vai conseguir fazer seu ninho na derrota. Você não vai conseguir estar contente com o sol que você tem. Há algo dentro de você que vai sempre estar pedindo mais de Deus. Porque você não foi chamado para ser mais do mesmo. Você foi chamado para ser diferente. A igreja pentecostal brasileira, você é uma tocha, é fogo de Deus andando no meio de uma geração. Uma geração, irmãos, que está com muita sede de Deus. Uma geração que se entrega às drogas das mais destrutivas e violentas, para ter uma experiência com algo sobrenatural. Homens que procuram espíritos mentirosos para ter Eles estão querendo beber, matar sua sede em esgoto. E eles estão morrendo por estar bebendo dessa água impura. E eu quero, antes de orar por vocês, que eu quero fazer algo nessa manhã, eu quero dizer uma coisa. Aí onde você está, é uma área onde você vai se machucar muito. Por que você vai se machucar muito aí? Porque o deserto, irmãos, ele pode ter maná, ele pode ter cordonizes, o deserto pode ter água da rocha, vitória contra os amalequitas, pode ter fogo, nuvem, mas é deserto. E nós não saímos do Egito para morrer no deserto. O sonho que nos deram no Egito foi da terra que mana leite e mel, e não do deserto. Então, o que nós temos hoje? Nós temos pastores lutando para transformar lobos em ovelhas. Nós temos igrejas que fizeram do púlpito um palco teatral, para tentar manter você aqui dentro, para tentar matar uma sede que só vai poder ser saciada com aquele que gerou a sede, o Espírito Santo. Nós estamos tentando, há muitos anos, isso está gerando um desgaste muito grande para os pastores, daí a razão de termos tão poucos pastores hoje, muitos mercenários e poucos pastores. Nós estamos tentando dizer para você que é normal o que você está vivendo. É normal você querer ler Bíblia, mas não conseguir ler Bíblia. Não, isso é normal. Vai tentando aí. É normal você querer ter esse desejo de santidade tão grande dentro de você, mas não conseguir. É normal. Essa é uma luta normal do ser humano. A gente está tentando dizer para você, se acomode aí no lugar que você está. É normal querer ser santo e não conseguir. É normal isso que você está vivendo. É normal você querer orar todos os dias, mas não conseguir orar todos os dias. É normal você querer ter uma vida de comunhão íntima com Deus, mas não conseguir ter essa comunhão íntima com Deus. Isso é normal.
E a gente de cá vai fazendo nosso malabarismo para manter você aí do jeito que você está, porque a gente entendeu que a gente não consegue romper mais do que isso. Eu entendo que, como ser humano, você não consegue romper mais do que isso. Então, se contente com isso aí. E como os mágicos do Egito, nós tentamos imitar o que Moisés faz. Eu quero dizer para você que não é normal. A vida abundante que foi falada aqui, cantada aqui, é uma realidade. É uma realidade. Uma vida intensa de oração é uma realidade constante. Uma vida intensa e constante de oração é uma realidade. Uma vida de leitura bíblica constante, onde Deus fala com você todos os dias, é uma realidade. Uma vida de consagração, de jejum e de oração, é uma realidade, não é um sonho. Eu não vou dizer para você, fica aí onde você está, que esse nível de santidade que você quer viver é só para os pastores. Porque eu volto ao sacerdotalismo que matou tanta gente no passado. Eu quero dizer para você que não é normal o que você está vivendo. Que há uma sede dentro de você, e como a corça é atraída pelas águas, você com essa sede está sendo atraído para algo mais profundo. Há águas mais profundas. Isso tudo que você deseja viver, você pode viver aqui, não é só no céu. O livro de Efésios, quando fala dos 5 ministérios, ele diz que os 5 ministérios têm visto o aperfeiçoamento dos santos, e ele é muito claro quando diz para que a gente viva a medida perfeita do varão perfeito. Deus tem algo mais profundo para você aqui. Essa sede que você tem dentro de você não é só para você viver, saciá-la no céu, é para saciar aqui. O negócio é que nós estamos tentando viver algo com o nosso próprio esforço. Nós não saímos do Egito às custas do nosso próprio esforço. Foi Ele que nos tirou. Nós não aceitamos Jesus às custas do nosso próprio esforço. Ele diz, não foram vocês que me escolheram, eu é que escolhi vocês. Ele diz, irmãos, ele diz, eu amei vocês primeiro. Eu chamei vocês, eu escolhi vocês. A ânsia que você tem de viver uma intimidade, ele diz, foi eu que coloquei dentro de vocês. Por que eu estou querendo viver isso agora às custas do meu próprio esforço? Em 1980, não lembro a data, eu fui convidado para participar de um evento. Olha só que engraçado. Tinha um pastor e ia ter um evento no Centro de Convenções de Brasília. E quem ia estar lá ministrando? Uma família, por nome de família Rex Humbert. A família Rex Humbert esteve com a Kathryn Kuhlman, esteve com Evan Robert, eles nasceram com Billy Graham, eles estiveram nesse mesmo avivamento. E um pastor me chamou e disse, Getúlio, eu estou indo para vender milho, vender pamonha, lá na porta do Centro de Convenções. Quer ir comigo para me ajudar a vender? E eu olhei para aquele pastor e disse, quero. Ele falou, mas leva uma muda de roupa, que talvez você vai querer participar de alguma palestra lá dentro. E eu levei uma roupa, mas, de repente, alguém disse lá no momento, disse, olha, o pastor Rex Humbert vai estar orando por batismo com o Espírito Santo. E eu não era batizado com o Espírito Santo. Eu ouvia falar do que era batismo com o Espírito Santo. E aí esse pastor que me levou para ajudar a vender milho, pamonha, na porta do Centro de Convenção, ele falou, por que você não entra? E eu entrei, ouvi a palestra, peguei um pouco da palestra,
E o pastor Rex Humbert se levantou e ele disse: agora nós vamos orar por batismo com o Espírito Santo. Isso era, irmãos, uma prioridade na época, uma prioridade. E de repente, queridos, eu estava alheio, eu não tinha ido para aquilo, eu tinha ido para ajudar a vender algumas coisinhas lá na porta, quando esse pastor começou a orar pelo batismo com o Espírito Santo, eu fui visitado e fui batizado com o Espírito Santo. E naquele dia, eu falei em outras línguas e não parei de falar em outras línguas nunca mais. Agora, o que aconteceu ali naquela sala do centro de convenções foi algo que potencializou tudo aquilo que eu queria viver e não dava conta. Eu fui incendiado e eu entrei, a partir daquele dia, do batismo com o Espírito Santo, eu entrei num nível de intimidade com Deus que eu jamais tinha experimentado. A partir daquele dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a ler Bíblia de uma forma como eu nunca tinha lido. Não tem como eu explicar para vocês. Você precisa provar. É Pedro que está vendo Jesus sendo julgado, com medo, decepcionado, nega Jesus, mas depois de batizado com o Espírito Santo, ele está na frente dos 70 homens mais poderosos de Israel, que dizem para ele: não fale mais de Jesus. E ele olha para esses 70 homens e diz: mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Espera aí, o que aconteceu com esse Pedro covarde? Esse cara, há uns dias atrás ele negou Jesus. Agora que ousadia é essa? E esse Pedro que vai entrar para orar no templo, e de repente está lá um paralítico, vocês conhecem bem o texto, que pede esmola. Pedro olha para esse cara e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tem isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus e arranca esse cara da sua paralisia. O que aconteceu com esse Pedro? Ele foi batizado com o Espírito Santo. O que aconteceu comigo naquele dia, através daquele homem, me colocou num outro nível de relacionamento com Deus. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu tive uma experiência quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, e tive uma outra experiência quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu quero terminar minha ministração convidando a comunidade de Alcance de Pinhais para buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu quero convidar vocês para buscar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo vai te tirar daí de onde você está. O batismo com o Espírito Santo vai mexer com toda a sua vida. Com toda a sua vida. O batismo com o Espírito Santo vai mexer com tudo, e nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai orar do mesmo jeito. Nunca mais você vai cantar do mesmo jeito. Nunca mais você vai pregar do mesmo jeito. Você nunca mais vai ser o mesmo depois que você for batizado com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é um projeto de Deus para essa geração. Então, igreja, volta para o fogo do batismo com o Espírito Santo. Volta para o fogo do batismo com o Espírito Santo. Você pode buscar isso, porque aí onde você está, você não vai conseguir viver. Você tem um sonho de Deus plantado no seu coração. Você quer orar mais, você quer celebrar mais, você quer intimidade com Deus, você quer mais fogo de Deus. Tudo isso está no batismo com o Espírito Santo. Batismo com fogo vai potencializar, vai elevar você a um nível que você não imagina. O batismo com o Espírito Santo vai trazer poder para você. Poder para você pregar o Evangelho. Poder para você
ministrar cura aos enfermos. O batismo com o Espírito Santo é algo, irmãos, essencial. Não morra no deserto. Não morra no deserto. Você está se debatendo no deserto por causa de um sonho que Deus plantou no seu coração, por causa de uma semente que Deus plantou em você quando você foi salvo. Agora, não pare por aí, prossiga, prossiga. É uma experiência só e acaba? Não. Vamos ficar de pé.